Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e soberano Deus seja com todos os irmãos que nos assistem através deste vídeo, através deste canal, que é um canal que procuramos assim estar transmitindo bênção através da palavra de Deus, através da reflexão. Hoje gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 1, que nos diz: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. A partir do versículo 2 ele continua dizendo ainda: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Ao lermos este início no capítulo 4, nós ficamos a pensar: o que levou um rei da Babilônia, um rei pagão, um rei que tinha como cultura religiosa a adoração a outros deuses e também a adoração a si mesmo, o que levou ele a reconhecer a soberania do verdadeiro Deus? Primeiro vamos refletir que o livro de Daniel ele vai abranger todo o período em que o rei do sul ele se encontrava exilado na Babilônia. O livro está dividido, meus irmãos, em duas partes, como exposto no comentário de Joyce Bowling. Ele diz que do capítulo 1 ao 6, aqui ele relata os fatos e incidentes que ocorreram com Daniel e seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda parte do livro de Daniel, do capítulo 7 ao 12, são cronologicamente superpostos a 4 visões que vieram a Daniel quando ele já era idoso. Observando aqui, a Bíblia ela fala que Daniel ele foi um jovem temente a Deus, um jovem que buscava servir ao Senhor, era um jovem fiel ao Senhor nosso Deus, embora ele tenha sido levado para o exílio em um país pagão, em um país que cultuava e adorava outros deuses, que até o próprio rei ele se colocava no lugar de Deus. E em meio a essa impiedade, esse paganismo, Daniel, junto com seus companheiros, eles resolveram em seu coração ser fiel a Deus. Mas em especial, quando olhamos para Daniel, quando ele é levado para a corte de Nabucodonosor, e quando ele e os seus amigos são separados para servir na corte do rei, então observamos que a palavra nos mostra que ele resolveu em seu coração não se contaminar com as práticas daquele país. A palavra nos diz no versículo 8, e Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção daquelas iguarias, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ou seja, Daniel ele não queria, ele não pretendia se contaminar ou se envolver com as práticas idólatras daquele país. E observando e refletindo sobre a vida de Daniel, observamos que Deus honra aqueles que é fiel à sua vontade e que busca não se contaminar com as iguarias deste mundo. No versículo 9 nos diz: Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. No capítulo 1, versículo 9. Os fatos ocorridos, irmãos, na vida de Daniel, no início da sua estada na Babilônia, foi um prelúdio para os grandes testes de fé que ele iria enfrentar pela frente, como também a sua honra diante da corte de Nabucodonosor. Deus iria honrá-lo e ele testemunharia da grandeza de Deus
diante do rei. Daniel refletiria a luz de Deus diante do rei ímpio. Daniel iria ser luzeiro diante do rei ímpio, diante de um rei pagão, o que posteriormente levaria aquele rei a reconhecer e testemunhar a grandeza do Deus vivo. Um rei, meus amados, que, induzido pelos seus conselheiros a fazer um estátua de si mesmo, para que o povo se prostrasse diante dela em adoração, inclusive para impor ao próprio Daniel que assim também o fizesse, que se prostrasse diante daquela estátua e procurasse adorá-la, procurasse reverenciá-la, o que Daniel se negou a fazer. E em contrapartida, o rei se irou, e para não ser envergonhado, porque alguém iria contrariar o seu decreto, ele lançou Daniel na cova dos leões, e lá Deus honrou Daniel, e também a glória de Deus foi exposta diante de todos. Um rei, meus amados, que diante do seu grande império, seus projetos arquitetônicos, porque a Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, esse rei, ele passou a glorificar a si mesmo. Se observarmos o versículo 30, nós iremos perceber o que esse rei ele expressa. Falou o rei dizendo: não é esta casa, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Então observe, irmãos, que o rei havia construído, havia investido no seu império, e depois ele chega à conclusão que tudo aquilo seria para a sua própria glória, para a sua própria magnificência. E essa atitude do rei Nabucodonosor ofendeu grandemente a Deus, pois a sua palavra nos diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Lá em Isaías capítulo 42, versículo 8, o Senhor nos diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Então veja que a intenção de Nabucodonosor era construir uma grande estátua que chamasse a atenção para si, e que esta imagem de si mesmo fosse um objeto de adoração para toda a Babilônia e também para os exilados que ali se encontravam. Irmãos, Deus pune um pecador quando este se exalta e procura engrandecer a si próprio, visando a sua própria glória, conforme observamos no versículo 30. Jesus, ele certa vez disse em Mateus capítulo 23, versículo 12, que todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Observamos, irmãos, que Satanás ele tentou na verdade, ofertar Jesus com poder, com reinos e com grandeza. Mateus 4, versículo 5 diz: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E aí, meus amados, nós observamos o porquê o rei Nabucodonosor posteriormente foi punido. Deus puniu o rei Nabucodonosor humilhando-o e fazendo-o semelhante a um animal, como veremos mais na frente. Ele foi obrigado a olhar para o reino de Deus, reconhecendo que Deus é rei sobre todos os reinos. E nós podemos aprender algumas verdades dentro desse texto que nós lemos. A primeira delas é que a Deus pertence todo o poder, toda a riqueza do universo. É Ele quem faz com que o ser humano prospere ou não. Então tudo pertence a Deus. O mundo é de Deus, o universo é de Deus. Ele é quem tem o poder de fazer com que o ser humano ele prospere ou não prospere. Observamos, irmãos, que nos versículos 20 a 22, aqui do texto de Daniel, no capítulo 4,
nos é dito: a árvore que viste, que cresceu, se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves. Então observamos, irmãos, que aqui, quando Daniel ele vai interpretar o sonho do rei, ele vai dizer: olha, essa árvore és tu, ó rei. Esta árvore poderosa, esta árvore que alimenta, esta árvore que é rica, és tu. O versículo 22 diz: és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, meus amados, observamos que o rei, ele se achava próspero, ele observava tudo que ele tinha, o reino dele era próspero, ele era rico. E o rei se engrandece. Só que o rei, ele esqueceu que tudo que ele tinha por permissão de Deus. A segunda verdade que nós podemos entender é que Deus ele tem poder para tomar, tem poder para retirar aquilo que o soberbo tem, inclusive a própria vida. Percebam, meus amados, que no versículo 23, observamos que Daniel ele diz: e quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Observamos aqui, irmãos, que Deus havia tirado tudo que o rei Nabucodonosor tem, toda a riqueza, toda a glória. Então veja que, meus amados irmãos, o rei Nabucodonosor ele ficou soberbo, ele se sentiu grande, sentiu-se poderoso e digno de glória. E aqui observamos que Deus estava dizendo que ia tirar tudo que o rei tinha. Sabe por quê, irmãos? Porque a terceira verdade que nós devemos compreender é que Deus frustra a sabedoria e intentos quando estes furtam a glória que pertence somente e exclusivamente a Ele, a Deus. Quando o ser humano transfere a glória de Deus, o poder de Deus para si mesmo, Deus ele frustra os seus intentos, ele frustra os seus planos. É o que nos diz nos versículos 24 ao 25. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o que nós temos, nós achamos que o que somos vem de nós mesmos, vem da nossa capacidade, do nosso intelecto, daquilo que eu faço. Então vejam, meus amados, que a pedagogia de Deus era que o rei Nabucodonosor entendesse que tudo pertence a ele e ele dá a quem ele quer. É o que o apóstolo Paulo ele nos diz, meus amados irmãos, em Romanos capítulo 1, versículos 23 e o versículo 25, quando ele fala: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, de quadrúpedes, de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, meus amados, voltando ao que falamos anteriormente, Deus ele não divide, Ele não dá a sua glória a ninguém. Deus não divide a sua divindade com ser humano algum. Então vejam, meus amados, que o texto aqui de Romanos nos diz que o ser humano ele procura honrar mais a criatura
do que o Criador. Ele procura se auto-venerar, ele procura se auto-engrandecer. Quando na verdade, irmãos, ele está em pecado quando pensa dessa forma. Nabucodonosor estava pecando, porque achava que tudo dependia dele, que tudo vinha dele mesmo. O rei da Babilônia, meus amados, foi arrancado das mãos de Nabucodonosor, e o mesmo pastou igual aos bois, até que reconhecesse que toda honra pertence unicamente a Deus. Muitas vezes é na adversidade que somos levados a reconhecer a grandeza e soberania do Senhor nosso Deus. É na adversidade, meus amados, que reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Nabucodonosor, ele reconheceu a sua insignificância diante da suprema majestade de Deus. Ele reconheceu, meus amados, quão pecador era ele diante de um Deus tão santo. O mesmo, meus irmãos, devemos fazer. O filósofo Sócrates, conhecido pela frase "conhece-te a ti mesmo", ou seja, na ideia de Sócrates, é que o homem deveria conhecer a si próprio. Mas Paulo diz em Gálatas 6, capítulo 3, pois se alguém considera importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se alguém se considera poderoso, engana-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele procurava buscar conhecimento dele mesmo. E ele chega à conclusão de quão pecador ele era. Paulo nos diz: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, versículos 15 até o 20. Quando reconhecemos, ou quando reconhece-se que toda honra e toda glória pertence a Deus, há restauração em nossas vidas, como um todo, como um completo. Veja, meus amados, que os versículos 26 e 27 diz: e quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o Senhor reina. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, meus amados, observamos que quando nós reconhecemos que toda honra, que toda glória, reconhecemos que nós somos, reconhecemos que somos pecadores, então observamos, irmãos, que Deus, ele nos honra, não pelo que nós somos, não pelo que nós pretendemos ser, mas por aquilo que Ele provoca em nós, por aquilo que Ele faz em nossas vidas, pela sua transformação através do seu Santo Espírito. Finalmente, meus amados, se desejamos ter comunhão com o Senhor nosso Deus, nós precisamos, primeiro, reconhecer quem nós somos. Nabucodonosor, ele precisou reconhecer quem ele era, um pecador que diante do soberano Deus se assemelhava a um vapor. É o que nós somos, irmãos, é como um vapor que logo se desvanece. É o que nos diz em Tiago capítulo 4, versículo 14, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois some, depois se desvanece. A segunda coisa, irmãos, que nós pretendemos entender é que devemos reconhecer que tudo o que nós temos, ou tudo o que somos, não é nada diante dos olhos de Deus. Veja que Nabucodonosor, ele tinha um reino, ele tinha um status muito elevado sobre
não apenas a nação dele, mas sobre as nações que estavam sob seu domínio. Mas veja, irmãos, que em questão de segundos, talvez minutos, ou quem sabe horas, quem sabe dias, ele perdeu tudo o que ele tinha e como um animal ele passou a pastar no campo. Como um animal insignificante ele se tornou. A terceira coisa, irmãos, é que devemos observar que só em Cristo podemos ser e ter aquilo que Ele nos proporciona. E o melhor, a maior de todas as bênçãos, a vida eterna. Jesus disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Jesus nos mostra sua palavra, que Ele dá a vida eterna. Paulo confirma isto dizendo em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nabucodonosor ele precisou passar pelo que passou, para poder contemplar, para poder enxergar que só Deus, e apenas Deus, Ele é poderoso. Só Deus ele pode dar a vitória. Só Deus ele pode erguer o homem. Só Deus em Cristo ele pode transformar o homem e trazê-lo a uma esfera de vida muito elevada. Ou seja, a esfera de vida que nós devemos ter com Deus. Ou seja, ter paz, ter amor, domínio próprio, os dons do Espírito Santo que habita em nossas vidas, que deve habitar em nossas vidas. Então que Deus, na verdade, faça com que você que assiste esse vídeo possa entender a palavra de Deus, possa se arrepender dos seus pecados, reconheça que você não é nada, que você não é ninguém. Não importa o quão elevada seja a tua posição na sociedade, quão elevado seja o teu status, diante de Deus, isso não vale a pena, isso não é nada. Nabucodonosor ele era um rei muito poderoso, não só na nação dele, mas também nas nações que estavam sob domínio dele. Nabucodonosor foi humilhado, ele teve que se render aos pés de Deus. Então eu convido você a também se render aos pés de Cristo, arrependido, reconhecendo que a salvação só está nele, que sem Ele não podemos fazer nada, e sem Ele nada do que foi feito se fez, como diz a sua palavra. Então só Ele tem a vida eterna, só Ele pode te salvar. Que Deus, pois, abençoe a sua vida.